Bom dia, meu nome é Gabriel, eu sou estudante de Geografia da UFPA. Atualmente estou cursando o 5º semestre lá e eu não sei se vocês atentaram, mas desde o pórtico de entrada ali, algumas simbologias já estão presentes no mesmo, como por exemplo 3 folhas de acanto, também uma ampulheta alada, e desde lá até aqui, nas sepulturas, nos mausoléus, a gente pode encontrar vários elementos, várias simbologias, e essas simbologias elas dizem muito a respeito das pessoas que estão enterradas nas sepulturas. Acabam falando sobre também, por exemplo, aspectos sociais da pessoa, sobre sua classe política, e a proximidade dos túmulos com a Capela de Nossa Senhora da Soledade também acaba falando sobre a importância social da pessoa. À medida que a pessoa está nas proximidades da capela, isso é como se fosse uma grande honra. Então, a pessoa teria uma grande importância social. A inauguração do cemitério se deu no dia 8 de janeiro de 1850. E esse é um contexto ao qual é importante vocês imaginarem. Nesse período, Belém só tinha 2 bairros, que era deixa eu lembrar o nome do bairro, que era Freguesia da Sé e Freguesia da Campina. E esses 2 bairros eles eram divididos pelo Lago do Piri. E no momento da construção do cemitério, esse lago já havia sido aterrado, e isso acabou abrindo espaço para um arruamento, e novos bairros acabaram vindo a surgir. Então é importante vocês perceberem isso, porque é uma contextualização, é um contexto de expansão da cidade ao qual o cemitério veio a ser construído. E outra coisa importante é que, antes da construção do cemitério, os enterros eram feitos dentro de igrejas ou nas proximidades das mesmas. Havia também enterros em terrenos, mas as pessoas que eram enterradas em terrenos assim eram pessoas excomungadas ou escravos, pessoas de baixa classe. As pessoas da elite social eram enterradas dentro das igrejas. E o que é interessante, a partir do momento da fundação do cemitério, é que todas as pessoas eram enterradas aqui, seja de classe social alta ou baixa. Isso acabou sendo aqui um marco, porque foi o primeiro cemitério público da nossa cidade, foi o cemitério de Nossa Senhora da Soledade. Existem relatos de ossadas encontradas próximo à Praça da República aqui, e acaba se criando teorias sobre se o cemitério já foi daquela localidade. Mas, na verdade, vários estudos acabaram sendo feitos e acabou se comprovando que ali era apenas um terreno que enterrava os escravos, enterrava pessoas que não eram tão favorecidas. E o cemitério, desde sua fundação até hoje, ele sempre esteve nessa localidade. Sempre teve as mesmas dimensões, o mesmo tamanho, e nunca houve uma mudança de lugar. Ele acabou sendo tombado pelo IPHAN no dia 23 de janeiro de 1964. E mesmo depois do encerramento das suas atividades, ele nunca deixou de ser frequentado. Até hoje, pessoas vêm aqui e acabam frequentando este lugar. Inclusive, há uma nova apropriação do espaço, porque acabam assim, ocorrendo manifestações de devoção às santas almas do purgatório. Não sei exatamente quais são os dias em que isso ocorre, se há dias corretos, mas as pessoas, como a senhora disse, toda segunda, né? Ainda ocorrem então essas devoções aqui nesse lugar. E o cemitério ele surgiu aos moldes de cemitérios monumentais europeus, e inclusive muitos elementos encontrados aqui são de cemitérios daquele período na Europa. E é importante a gente atentar, porque cada capela dessa possui pessoas importantíssimas, e eu vou atentar para uma aqui próxima de vocês, que na verdade é um mausoléu, e ele possui as siglas C, A e J. Ele é todo de mármore, esse grande aqui atrás, e a sua grade ela é de bronze.
essas siglas, elas correspondem à filha do senador Justo Chermonte, que seria Cecília Augusta de Assis Chermonte, que acabou sendo, ela faleceu nova ainda, e inclusive existem também algumas imagens na parte interna do mausoléu. E existem também elementos que vocês podem observar, elementos simbólicos como rosas. A gente encontra muito também a ampulheta alada, que significa o tempo inexorável, o tempo que não para, o tempo que continua passando. Inclusive no início, logo no pórtico de entrada, a gente encontra também essa ampulheta. E esses são alguns aspectos gerais mesmo a respeito do cemitério. Tá. Então eu queria complementar o que o Gabriel colocou, né? Então primeiramente dizendo que eu falei para vocês lá no outro dessa expansão da cidade. Como é que chega aqui, né? Século XIX, época da borracha, população cresce, né? Esse período de 50 anos a população de Belém vai crescer 3 vezes maior número. Então vai ter uma expansão mesmo geográfica, espacial, e o número de mortes evidentemente vai aumentar, né? Então até antes, no século XVIII, século XVII, onde as pessoas eram enterradas? Quem tinha dinheiro, quem tinha poder, né, político, econômico, normalmente era enterrado nas igrejas, né? E a população, né, principalmente os escravos de mais baixa renda, eram enterrados em locais, ou lá nos quintais da casa, mas registros aqui na Praça da República era um cemitério antigo também, né? Um cemitério informal, evidentemente, né? Não como esse aqui. Então houve a necessidade, o período da Belle Époque vai representar o seguinte: olha, Belém vai ser uma cidade moderna agora, né? Era essa a ideia. Então o prefeito daqui, e aí a figura do Antônio Lemos é emblemática, ele vai se inspirar nessa reorganização do espaço urbano muito no modelo de cidade que nesse momento era o quê? Paris, né? O modelo, Paris tinha feito toda aquela reforma, né, na cidade de Paris. Então, o que é esse modelo da cidade? Né? Está ligado à questão da urbanização, abre grandes avenidas, como por exemplo, que hoje é a Presidente Vargas, a Avenida Nazaré. Está ligado à questão do saneamento, rede de esgoto, né? Está ligado à questão dos bondes, a implantação dos bondes, e está ligado também à questão da saúde. A criação de um local para tratar dos mortos. Quem lá já foi lá no Vero Peso, né? Tem lá aquela... Do lado ali onde fica a Feira do Açaí, não tem uma casinha que administra a Feira do Açaí? Ali foi o nosso primeiro necrotério, onde os mortos eram tratados, né? E a necessidade, então, de criar também Dá para a Magali atender, por favor. A necessidade também de criar um cemitério, né? Então, portanto, esse cemitério está ligado a essa expansão da cidade, mas veja bem, ele só vai funcionar 30 anos. Vocês viram lá na frente a data? 1850 até 1880, aqui também tem, né? 1850, né? Esses 30 anos, por quê? É o período dessa expansão da cidade e é o período também das grandes doenças que dizimavam, né, parte da população. E aqui, esse cemitério, ele é emblemático também porque estão figuras importantes desse período, né, desse período aí do final do século XIX, mas também alguns escravos também dessas famílias foram enterrados aqui. E quem estuda isso aqui em Belém é a arquiteta Paula Andréa Caluffi. Ela tem um trabalho maravilhoso sobre esse cemitério. Ela já fez um roteiro guiado por dentro do cemitério. Tem um roteiro de 2 horas que, né, pode ser solicitado para ela. E que ela vai falar da arquitetura, né, vai falar essa questão da morte. Que nós temos uma relação bastante complicada com a coisa da morte mesmo, né? Então o cemitério é um local, não entra, não leva criança, tem essa relação complicada em relação à morte, né? E ela, na palestra dela, ela ia passar uma outra dimensão sobre essa questão da morte. Portanto, também nas cidades modernas, os cemitérios hoje, eles passam a ser integrados em projetos de lazer e projetos turísticos. Projetos de fazer jardins nos cemitérios, para ter atividades culturais no cemitério. Isso já existe nas cidades europeias, em algumas cidades, né, no Brasil começam a se fazer isso muito lentamente, São Paulo, né?
No Rio também tem Botafogo. No Rio também, no São João Batista lá, né? E projetos turísticos. Eu estou fazendo um pós-doutorado agora em Curitiba, e lá tem a Clarice Glassi, que ela é arquiteta, estudiosa de cemitérios, e ela tem roteiros no cemitério lá, municipal de Curitiba. Aí tem o roteiro geral, tem o roteiro para falar só dos artistas, das artes, né? Tem o roteiro para falar só da arquitetura, tem o roteiro para falar das pessoas importantes que foram importantes na construção do Paraná, né? Então, são roteiros que dão uma frequência de 50 a 60 pessoas. Então, integrando o cemitério também como ponto importante, cultural, que conta a história da cidade, isso é importante, que conta o momento também da arquitetura. O Gabriel falou, se vocês olharem, né, essa arquitetura é esse momento da Belle Époque. Então, a maior parte vem de fora, vem da Europa, né? Quanto maior detalhe do túmulo, significava que tinha maior poder aquisitivo também da família. E aí, nesse período, o que acontece? Quando fecha o cemitério, vamos construir um outro cemitério, mais longe, né? Mais longe é o quê? Santa Isabel. Né? Santa Isabel é no final do século XIX, mas ali era periferia, né? Tá uns 2 quilômetros daqui, mais ou menos, né? Então, essa história dessa dinâmica dos cemitérios na cidade, você está ligado a essa expansão também geográfica. Hoje existe um projeto que está rolando há muito tempo na prefeitura, com o IPHAN. Existe uma relação muito complicada, prefeitura, né, IPHAN, em relação a esses projetos, né, para a cidade de Belém, não é só o cemitério, infelizmente eu tenho que dizer isso. Então existe um projeto de transformar esse cemitério no cemitério jardim. A contradição, porque a feira está do lado do cemitério. Então, se vocês olharem aqui no final, o muro tem várias casas que eles guardam as barracas, né? Então tem essa questão também complicada da questão da saúde, né, em relação a isso. Então, quer dizer, tem conflitos que têm que ser resolvidos aqui, em termos da questão do planejamento, e em termos até dos trabalhadores que estão no entorno do cemitério, né? Aí, projetos para que isso se torne, então, uma área também integrada, essa questão do lazer, do circuito turístico. Tanto que ele não é aberto, se vocês quiserem, venham na segunda-feira, quando acontece a reza aí para as aulas. Aproveitando, eu quero dizer para vocês o seguinte, essa relação complicada com a prefeitura. A entrada no cemitério, a gente sempre consegue, fala com a Paula Caluf, que ela é da Secretaria de Urbanismo, é uma coisa super tranquila. Mas eu tenho que dizer para vocês, e eu disse que a partir desse roteiro eu ia falar, a relação complicada que nós temos para ficar ali 20 minutos no horto, sabe? Porque o horto, ele faz parte que administra a Secretaria de Meio Ambiente, né? Então, aí nós colocamos, olha, um projeto, nós vamos fazer um encontro lá, vamos ficar 15 minutos falando, tem que pagar taxa. Né? Aí tentamos, não, mas, entendeu? O conteúdo do projeto, não, tem que pagar taxa, tá, aí pegou autorização. Aí ontem a monitora foi lá, pegou autorização. Ah, vocês vão usar a fala professor? Tem que pagar taxa para usar som. Né? Então, é algo que agora eu resolvi que eu vou fazer um documento via pró-reitoria da universidade para tentar conseguir esse acesso, mas que eu acho isso um absurdo. Porque esse projeto já existe há mais de 6 anos, que todo mundo é parceiro, em todos os lugares todo mundo recebe sem problema, né? E essa questão da burocracia, do não entendimento do que é o conteúdo. Então, como é complicada essa relação, né, com a administração. As pessoas dizem, ali não é um espaço público. É um espaço público, mas é administrado pela SEMA e tem o controle, tem quem faz atividade lá o dia inteiro, paga, faz taxa. E aí nós argumentamos. Lá vai ser o ponto de conta, eu vou falar só 15 minutos, 20 minutos, como foi, né? Então, vou mostrar para vocês como é difícil a gente realizar, né, ações também em determinados setores aqui da cidade de Belém. Mas nós temos então que discutir, né, como nós podemos melhorar essas ações. Por isso que nós vamos agora na Praça Batista Campos, e lá a gente vai também conversar lá com 2 ações, a Associação dos Amigos da Praça, que eu não sei se vai ter alguém hoje lá presente, e a outra Associação dos Amigos de Belém, que está terminando lá uma ação de educação ambiental. Então, para dizer dessa potencialidade que nós, sociedade, temos que ter. Não dá para ficar esperando pelo Estado, pela prefeitura, porque a prefeitura não faz, não faz. Porque o Estado não faz. Então, que ações é que nós podemos fazer para melhorar essa qualidade de vida?
Essa ação aqui dessa extensão é uma delas, né? Porque na época eu pensava assim, como eu posso colocar para fora o que a gente vem desenvolvendo na pesquisa na universidade e sair do muro da universidade, né? Então, cada vez a universidade aumentou os projetos de extensão, né? Que são projetos que são oferecidos para a sociedade. E essa foi uma forma da gente integrar o que a gente vem pesquisando, vem produzindo e poder contribuir e dividir mais aí com a sociedade. Então, acho que também se cada um fizer isso no seu setor, né, e começar a se organizar, a gente pode pensar numa cidade melhor. Não dá pra gente ficar chorando, a prefeitura não faz, a cidade tá horrível, a prefeitura não faz, mas então a gente tem que fazer alguma coisa, né? Tem que mudar quem tá lá, isso é outro elemento, né? Então tem as eleições, tem o voto, temos que aprender a votar, né? Esse é um problema sério também. Mas, gente, é isso, é uma construção. Nós estamos num momento de crise aí, política, econômica, na universidade, né? O Wilton tá por aí, né, de recursos escassos, com corte de bolsa, mas a gente não pode desistir, porque se a gente for desistir e ficar chorando, o que vai mudar? Né? Então, gente, se não tiverem nenhuma pergunta mais sobre o cemitério, né, quem tiver depois de interesse em fazer uma visita muito bem legal sobre o cemitério, eu posso passar o contato da Paula Caluf. E ela tem inclusive um livrinho, um guia de cada uma desses locais, que é importante. É uma visita de 2 horas. Então esse é só um aperitivo para a gente ter uma ideia do que é a importância do cemitério.